todo esse trabalho que tem sido feito, todos os estudos, fala muito da importância da família, para saber escutar, para saber falar. Mas também dos educadores e daqueles que vão ser voluntários para escutar, para atender esses adolescentes, esses jovens em situação de risco. Então, eu convido o Sérgio Oliveira é assistente social, acho que a assistente social aqui está bombando, hein? Ele foi da coordenação geral do CVV, nacional do CVV há algum tempo, tem uma experiência grande no CVV e também tem um trabalho de Franca com a esposa Rita, aqui que eu agradeço muito a presença. Ele vai falar para nós agora, saber escutar, saber falar. Sérgio, muito obrigada. Bem, quando recebi o convite da Marina, aconteceu uma coisa muito curiosa. Recebi o convite, aceitei de pronto. Achei que seria uma oportunidade única para levar um pouco a mensagem do Centro de Valorização da Vida. E depois ela me mandou a programação. Quando eu peguei a programação, aconteceu uma coisa curiosa. Eu vi que eu estava depois do almoço. Olhei aquilo com estranheza e falei assim, puxa vida, por que será que eu estou depois do almoço? Porque é um horário difícil, para falar o mínimo. E me passaram duas ideias básicas. Falei, bom, será que eu fiz alguma coisa com ela quando ela veio aqui em Franca? E eu não lembro. E ela falou assim, vou pôr ele depois do almoço. Falei, pode ser. Pode ser. E me veio uma outra ideia. Eu falei, será que ela me pôs depois do almoço? Porque ela falou assim, não, vou te colocar depois do almoço, que é para você fazer alguma coisa em que você mantenha todos acordados. Eu fiquei com a segunda alternativa. E ficando com a segunda alternativa, eu tive uma série de reações a partir daquilo. Ou seja, conforme eu vejo a coisa, eu dou um sentido para ela. Se eu ficasse preso à primeira opção, eu nem tinha te cumprimentado quando eu tinha chegado, provavelmente, né? Eu ia passar batido. Mas eu fiquei com a segunda opção, então eu pensei em fazer uma coisa que pudesse manter a atenção das pessoas. E pensando nisso, eu falei com você depois, né? Eu gosto muito eu não sei se vocês conhecem, imagino que alguns de vocês conheçam, as palestras do grupo TED, que estão na internet. O TED é um grupo que desenvolve palestras, assim, um encontro uma vez por ano nos Estados Unidos e no Canadá. E uma coisa curiosa das palestras do grupo TED é que elas têm uma duração máxima de 18 minutos. Você não fala mais do que 18 minutos, é o seu tempo limite. E eu falei para ela, eu vou fazer uma palestra nesses moldes, então. A minha ideia básica é falar, somente tentar colocar em 18 minutos aquilo que eu gostaria de levar como proposta para vocês. Antes mesmo disso, eu queria deixar claro que eu vou falar sobre escutar para prevenir. Então seria muita incoerência da minha parte se eu falasse sem parar para vocês durante 45 minutos. Eu estaria falando uma coisa e pregando outra, né? Como se diz. Então a ideia é eu falar nesses 18 minutos e para sobrar um tempo para que vocês possam falar e para que eu possa escutá-los. Ok? Então, se na minha fala suscitar alguma coisa em vocês, uma dúvida, um questionamento, um insight, vocês podem colocar depois que vocês terão tempo. O tempo será dividido entre nós, como deve ser em toda conversa. Mas, infelizmente, não é. Então, vamos ao tema, né? E para isso eu preciso pegar minha algema aqui, com licença. E deixar aqui do lado para ver se eu consigo seguir o roteiro. Bem, você falou para a gente fazer a nossa apresentação, né? Então, meu nome é Sérgio e eu sou uma pessoa igual a vocês. Basicamente, somos iguais.
Por um desses acasos do destino, que vem nos presentear com algumas coisas boas, eu sou voluntário do CVV já há algum tempo. Ingressei no voluntariado, e esse voluntariado fez muita diferença na minha vida. Eu estava passando pela estação de trem de São Caetano do Sul, que é a minha cidade natal, e vi pregado numa coluna um convite para ser voluntário, que ia ter um curso no fim de semana seguinte. Na época eu tinha 19 anos. Fui fazer o curso e hoje eu tenho 52. São 33 anos. Então a minha ideia básica aqui para vocês, eu gostaria muito de passar para vocês um pouco do que eu aprendi em 33 anos, eu achei que eu demorei muito, para que vocês não tivessem que percorrer tanto tempo nesse aprendizado sobre aprender a escutar. Então essa é a ideia básica. Como é que a gente normalmente escuta os outros? Antes, vamos fazer uma diferença básica entre o que é ouvir e o que é escutar. Por exemplo, ouviram isso? O que é isso? Um estalo. Se a gente tiver um ouvido assim funcionando uns 60%, 70%, nós todos ouviremos um som. Mas escutar não é ouvir. Escutar é ouvir mais atenção. Ouvir, quem tem um aparelho auditivo bom pode ouvir, mas para escutar você precisa deliberadamente concentrar sua atenção e seu interesse. E isso é muito diferente de ouvir. E aí nós caímos numa situação lamentável que a gente vive hoje, onde se existe muita dificuldade de escutar. E por que que nós temos muita dificuldade de escutar? Vou tentar fazer um breve panorama que mostre como nós estamos adoentados, todos nós, na nossa capacidade de escutar os outros. As características da nossa sociedade hoje, elas têm muito advindo da nossa estrutura social e econômica. Por exemplo, vou dar alguns exemplos que permearam e invadiram a nossa capacidade de nos relacionarmos, de escutar. Tempo é dinheiro. Você falou que o Viktor Frankl disse que, na verdade, tempo é vida. Eu não sou nem o Viktor Frankl, mas eu tenho uma outra teoria. Tempo é escolha. Tempo é escolha. Aquilo que eu faço do tempo de que disponho é escolha minha. Mas é pregado para nós que tempo é dinheiro. Então, como é que nós vivemos? Com pressa. Não é? Nós vivemos sempre muito apressados. A nossa agenda está sempre lotada, né? Sempre cheia. Então nós corremos muito. Quem corre muito não tem tempo para dispor para os outros. Outra característica, vamos buscar o sucesso. Vamos buscar o sucesso. Tenho que me dar bem na vida. Isso é uma postura autocentrada, né? Eu tenho que me dar bem. Eu tenho que ter sucesso. Nós vivemos uma sociedade também que é muito egoísta, muito voltada para si, muito individualista e muito consumista. O individualismo faz que a gente olhe primeiro para nós, segundo para nós, terceiro para nós, quarto para nós, quinto para nós. Se sobrar alguma coisa, e normalmente não sobra, a gente olha para o outro. Essas coisas permearam terrivelmente a nossa capacidade da gente se comunicar. Então, nós passamos a ouvir dentro de um modelo que é o que eu gostaria de deixar marcado para vocês, para que nós todos refletíssemos sobre isso. Nós aprendemos a ouvir com a intenção de argumentar e contra-argumentar. Nós ouvimos com a intenção de convencer o outro do que aquilo que eu penso, sinto ou faço tem mais valor, é mais importante. Me fiz claro? Nós somos ensinados com a intenção, essa intenção do escutar, para argumentar e contra-argumentar. Qual é o resultado direto disso? Debate e discussão. Quando você escuta alguém com a intenção de argumentar e contra-argumentar, o resultado direto é que você entra em debates e discussões. Exemplo clássico. Já foram fazer visita a algum doente no hospital? Vocês já foram, provavelmente?
Quando entra mais de 2 num quarto, se instala uma competição. Vamos ver quem tem a maior tragédia para relacionar aqui. Quem tem o doente mais grave. Não é? Um conta uma situação, o outro lembra de outro, o outro lembra de outro, e a competição se instaura. Qual será a desgraça maior? Todo mundo tem uma situação mais grave. Isso é terrível, porque o resultado de argumentar e contra-argumentar, qual é? Distância, afastamento, isolamento. Quando a gente entra numa disputa, para ver quem tem razão, para quem tem mais certo, para qual argumento é mais válido, nós temos uma relação onde provavelmente vai existir um ganhador e um perdedor. Numa discussão, é necessário que alguém vença, não é? Então, nossa conversa está contaminada com isso. O que eu aprendi no CVV, o esforço que nós fazemos, não só para prestar esse serviço de atendimento a quem nos procura em momentos de desespero, mas como procurei trazer isso para a minha vida também, é um modelo completamente diferente. O nosso escutar tem a intenção de acolher e compreender. E isso muda tudo. Quando eu estou em contato com alguém e eu tento acolher e compreender aquela pessoa, qual é o resultado? Um autêntico diálogo. Uma autêntica conversa, uma autêntica troca. E o resultado mais direto disso é aproximação e intimidade. Eu adoro ir nos restaurantes e ver as pessoas no WhatsApp assim, né? 10 pessoas numa mesa, todas de cabeça baixa. É impressionante. A tecnologia é muito útil, mas mais uma vez a gente se deixa levar por alguns conceitos muito tristes, muito desumanos. Algumas pessoas dizem, não, mas com o WhatsApp, eu estou pegando o exemplo do WhatsApp, mas poderia ser qualquer outro avanço tecnológico desses incríveis que nós temos. Eu estou em contato com todo mundo, eu estou conectado com todo mundo. Desculpe, você pode estar em contato com muitas pessoas, sabendo, recebendo fotos, vídeos, áudios, sabendo o que está acontecendo com várias pessoas ao mesmo tempo, mas você não está em conexão com ninguém. Você está em contato. Conexão é uma coisa mais profunda. Estou me fazendo chegar até vocês? A conexão é quando alguém me fala assim, nossa, essa universidade é terrível, eu vou largar meu curso, é uma porcaria. E eu digo para ele, puxa vida, o seu curso te decepcionou, você está muito insatisfeito. Ouvir, escutar, com a intenção de compreender, de acolher e compreender. Mas quando eu respondo para ele, cara, que isso? Tanta gente querendo fazer uma universidade e você falando uma bobagem dessas, eu estou ouvindo no modo stand-by, aquele costumeiro, argumentando e contra-argumentando. Existe uma vontade enorme de falar de mim, e não de acolher e compreender o que vem do outro. E isso é terrível, porque nós vimos nas apresentações anteriores várias situações, né? Desde doença mental, falta de apoio social e tal, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é quando você vê lá escrito desesperança. A desesperança é uma doença grave. Mas como que eu posso voltar a ter esperança? A nossa instituição tem um programa de apoio emocional e valorização da vida. Ele se chama Centro de Valorização da Vida. A ideia de escutar o outro com a intenção de acolher e compreender é exatamente a de fazer com que ele se sinta valorizado. Eu estou dando validade ao outro. Você é uma pessoa válida, você tem valor. Por quê? Porque eu quero saber como você sente, como você pensa, o que você faz. Você me interessa. Eu não quero desmerecer nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo e os vários profissionais de saúde que colocam tanta ajuda que uma pessoa depressiva, por exemplo, precisa e tudo mais. E nem vou dizer para vocês que a escuta seria panaceia para resolver todos os problemas, mas eu ouso dizer que a escuta sensível, nesses moldes, nesse paradigma novo, ela é um alicerce seguro para tudo mais acontecer. Tudo começa numa escuta sensível.
por mais tecnologia que você tem em remédios, medicamentos e terapias. Por quê? Porque quando eu sou escutado, eu ganho um novo valor, eu me torno importante de novo, num mundo onde tem tanta correria, tanta competitividade, tanta ausência do senso comunitário, cada um por si, e Deus para mim. Mudamos até o ditado popular, né? Porque antigamente era cada um por si e Deus para todos. Hoje eu acho que deve ter mudado, porque a coisa está tão arraigada que é cada um por si, Deus para mim. A gente desaprendeu a ouvir por estar cercado por essa série de situações, mas porque também a gente não valoriza o ato de escutar pelo tanto de coisas que ele pode nos trazer. Vou dar só um exemplo que espero possa ajudar vocês a refletir sobre isso e tentar mudar a nossa atitude na escuta. Eu estava lendo um livro outro dia e o autor citava um treinador de beisebol americano dos anos 20 que tinha feito muito sucesso e foi entrevistado por um repórter. E esse repórter pergunta para ele assim: fulano, qual que é o sucesso qual é o segredo do seu sucesso? Que você tem um time na mão, vocês estão bem e tal. Ele parou um pouquinho, olhou para ele assim com uma cara de não entendendo muito bem a pergunta e falou assim: eu acho que o meu sucesso vem do ouvir. Eu nunca aprendi nada falando. Quando eu li isso, me deu um start. Eu já estava no CVV há um bom tempo. Eu falei, é verdade, quando você ouve profundamente, ou melhor, quando você escuta em profundidade, você aprende. Você aprende. Nós estamos tão habituados a aprender, achar que o aprendizado tem que acontecer em ambientes formais, então eu vou numa palestra para aprender alguma coisa. Eu vou entrar num curso na universidade que eu vou aprender alguma coisa. Eu vou assistir uma aula, eu vou entrar num curso EAD. Tudo bem. Mas será que a gente pensa que conversando com o vizinho, ele contando uma situação que ele está passando, eu posso aprender muita coisa? Normalmente a gente não pensa assim. E nem escuta dessa forma. Vou contar um caso para vocês de uma pessoa que eu atendi. Lógico que eu vou tomar todos os cuidados para não quebrar o sigilo, que é uma peça fundamental do CVV. Mas há muitos anos atrás, eu conversava com uma pessoa, eu estava na capital, no posto da capital, no telefone, e o nome dessa pessoa é Leila, vamos chamar ela de Leila. E ela já tinha conversado comigo algumas vezes, e num dado momento ela falava assim: nossa, Sérgio, é difícil, sabe, você ser assim, homossexual. Eu que sou assumida, eu tenho dificuldade, porque eu tenho um relacionamento, a pessoa está de mal com a vida, e eu tenho que esconder, não posso viver aquilo, é difícil. E aí eu falei essa bobagem para ela. Puxa, Leila, a sua opção sexual dificulta assim, um pouco você ter mais tranquilidade nisso, né? Ela ficou nervosa, falou um palavrão daqueles bem cabeludos para mim e falou assim: Sérgio, você está louco? Essa não é minha escolha. Você acha que se eu pudesse escolher, eu ia escolher ser vítima de preconceito, de piadinhas, de gracinha, de todo tipo de perseguição? Eu respirei fundo, porque aqui foi um choque para mim, né? E aí eu falei assim para ela: Lila, perdão, me desculpa. Falei uma grande bobagem. É que essa era a forma que eu via, como se fosse uma opção sexual. Eu via muito isso, né? Eu falei, não é a sua opção, é você. É você é assim. Assim como eu também sou assim. Eu gosto disso, daquilo. Isso me atrai. Com você acontece a mesma coisa. Aí eu senti que se dissipou aquela raiva, assim, aquela ira. Deu para perceber no telefone que ele ficou menos vermelho de raiva. E ela falou, é isso aí, meu lindo. É isso aí. Dali em diante eu fiquei muito tocado, porque eu falei, puxa, como eu aprendi só nesse momento de tentar escutar no relacionamento, eu tentava escutá-la para compreender. E eu passei a ver toda essa questão de uma maneira diferente. Para mim foi uma lição enorme. Enorme. Ter aquela conversa naquele dia, na madrugada, lá no telefone. Foi muito enriquecedor. Mas isso só vai acontecer se eu ver a possibilidade da escuta como uma fonte de aprendizado. Eu aprender com os outros,
aquelas coisas dos antigos, de sentar na porta de casa e conversar, né? Aquela coisa bem antiga de como foi o dia, de trocar experiências. Como isso é enriquecedor, né? E a gente não tem mais. Bom, a gente sabe que a adolescência é um momento assim de muita tensão, de muita dificuldade, mas a gente pode passar por isso a vida inteira, né? A adolescência é um período especialmente vulnerável, vamos chamar assim, em face de tantas escolhas, tantas necessidades. Então eu acho que é um público que precisa ainda mais dessa forma de escuta acolhedora e compreensiva. Eu passei por uma experiência 3 semanas atrás também, que foi muito marcante para mim. Eu estou de perto acompanhando uma pessoa que está passando assim, um momento difícil, sofreu uma perda por morte, e isso é muito difícil. Então isso desorganizou um pouco a vida dela, e então apareceu um monte de emoções, um monte de coisas, e conversamos. Acho que fazem 3 semanas atrás, essa pessoa estava chorando muito, triste, sentindo uma dor muito grande e tal, e conversávamos. E num dado momento ela virou para mim e falou assim: nossa, nesse mar de tristeza, você é um oásis. Aquilo me tocou profundamente. Aí meus olhos também encheram d'água, porque eu falei assim, puxa, eu nunca imaginei que ia receber um elogio sendo chamado de oásis. Talvez de bonitinho, engraçadinho, divertido, mas oásis não. Mas é esse o convite que eu faço para vocês. Que nós nos tornemos pessoas significativas nas vidas de outras pessoas. E nós não precisamos ser assim, grandes especialistas, estar envolvido em grandes projetos, embora estar envolvido em alguns projetos é importante para a gente mobilizar mais e mais gente. Mas ainda assim você pode ser essa pessoa significativa na vida dos teus mais próximos, ou não tão próximos, né? Você como profissional, como professor, como educador, como médico, como assistente social, psiquiatra, ou outra profissão de ajuda. Se você abrir os seus olhos para essa forma de comunicação, aprender a ouvir com a intenção de acolher e compreender. E tomar cuidado com o piloto automático em que nós nos encontramos, onde a gente ouve com a intenção de argumentar e contra-argumentar. Para isso a gente precisa fazer um grande trabalho de conversão, como dizem os católicos, ou de reforma íntima, como dizem os espíritas. Tem que ser uma mudança muito grande, porque a gente tem que trabalhar com as nossas necessidades mais egoísticas, né? Nós temos que buscar a nossa humildade, de servir de instrumento para que o outro apareça. E isso nem sempre é fácil, porque nós gostamos de aparecer, né? Esse é o convite que eu faço para vocês. Quem sabe vocês não recebam um elogio como eu recebi dia desses, de serem um oásis para alguém. O meu tempo de 18 minutos já foi, eu agradeço a vocês e abro espaço para que vocês possam fazer alguns questionamentos a partir do que eu trouxe. Muito obrigado. Como a sala não é assim muito grande, se alguém quiser perguntar, fazer algum comentário, é só levantar a mão, a gente dá a palavra e a gente continua a nossa conversa, tá? Já que nós estamos abordando o tema do suicídio, principalmente na juventude, acredito que vocês trabalhando no CVV devem pegar muitos casos de pessoas que devem ligar desesperadas. Isso transforma demais, tanto vocês, acredito, quanto a pessoa que está sendo ajudada do outro lado da linha. Como que eu digo isso assim porque é uma situação muito complicada você vivenciar próximo de si uma questão de suicídio e depois aprender a olhar a vida com os outros olhos, superar tudo isso
E é até algo que eu estava comentando com um colega de classe hoje, depois que você vivencia um trauma desse, você acaba... Todas as pessoas que passam perto de você, que você vê uma predisposição à depressão ou a baixa autoestima, alguma coisa assim, você acha que a pessoa vai cometer o suicídio, né? E vocês trabalham com isso a todo tempo, por mais que não sejam pessoas próximas a vocês, como que é depois disso? Porque eu não sei se tomara Deus que todos os casos tenham sido revertidos, mas a gente sabe que infelizmente tem os casos que não. Como que é o depois disso? Estar nessa situação, de estar ouvindo uma pessoa e fazer com que ela mude essa atitude, né, para que ela valorize a vida, e como é depois para você? Entendi. Como que é o seu nome? Luan? Luan e todos aqui, né? Vamos usar a pergunta da Luan. Como é passar pela experiência de estar conversando com alguém que está desistindo de viver? Seria mais ou menos essa a sua pergunta. Como que eu fico? Eu como voluntário, né? É isso? Como eu passo a ver... Ah, sim, entendi. Como que eu tiro ela dessa ideia? Então, como eu fico... Então são duas perguntas, né? Já gastou duas perguntas, hein? Não vai sobrar tempo para ninguém. Brincadeira. Então, Luan, é o seguinte. Então, primeiro, eu vou começar pela segunda pergunta. Como eu fico renovado. Eu vejo a vida com outros olhos. Por quê? Porque eu vejo pessoas, converso com pessoas em situação limite, que estão passando dificuldades tremendas, situações muito dolorosas, né? Então, eu me sinto especialmente tocado por aquela dor, mas aquela dor não me derruba, ela não me faz eu entrar em desespero com ele, né? A gente conversa, às vezes você faz um plantão, você conversa com 3 pessoas naquela oportunidade. E lá a gente vê como que é preciso aprender a lidar com a própria história. Então esse é o ensinamento que fica para mim. Seja lá o que foi que aconteceu comigo, eu preciso aprender a lidar com a minha própria história. A minha história, seja lá de que forma for, porque a gente conversa com pessoas que têm uma história assim, distorcida. A minha esposa que gosta de falar assim, é uma história danada de vida, sofrida. Mas aquilo a constrói, né? E o mesmo acontece comigo. Eu posso estar numa vida mais ou menos tranquila, mas isso também me constrói. Cuidado, tudo é lição. A gente acaba percebendo que tudo é lição. Estar aqui hoje é uma grande lição. Ouvir as pessoas que vieram aqui é uma grande lição. Responder a sua pergunta é uma grande lição. Primeira pergunta, agora vamos voltar lá. Como que eu faço para demover a ideia da pessoa? Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. Eu nunca parto do princípio de que eu tenho que demovê-la da ideia. Isso é uma coisa que a gente aprende no treinamento intensivo e constante, a reciclagem constante que nós temos do CVV. Eu gosto muito do trabalho do CVV porque, assim, eu faço mais treinamento lá do que em todas as empresas em que eu já trabalhei. É constante, a gente está sempre aprofundando, olhando para si próprio e tudo mais. A ideia não é demover a pessoa da ideia. A ideia é fazer exatamente aquilo que eu trouxe aqui para vocês. É tentar propiciar, mesmo que naquele espaço curto da conversa que ela vai ter conosco, uma experiência profunda de acolhimento e compreensão. Porque é incrível, mas quantas e quantas vezes eu já conversei com pessoas que vinham com situações e ouvindo e tentando explorar com ela a situação, ou seja, ela é o foco do holofote, não eu. O que eu penso, o que eu acho, e a pessoa falando. O desabafo tem um poder incrível. Então aquela pessoa que está cheia de coisas vai tirando, e tirando as coisas que estão atrapalhando, começam a ver algumas coisas que podem ajudá-la, dela mesma. Ideias, pensamentos, alternativas. Então é tão engraçado quando... E é engraçado mesmo, a gente ri do outro lado da linha, daquele sorrisinho maroto. Depois de 1h30 de conversa, ela fala, nossa, Sérgio, eu acho que eu vou por esse caminho. Obrigado, viu? Foi bom você ter me falado isso. Aí eu falo, opa, eu não falei isso. Você falou isso. Você trouxe na sua conversa. Não fui eu. Estava dentro de você. Só que você não tinha a oportunidade de descobrir isso lá, porque tinha muita coisa entupindo essa possibilidade de você. Aquilo que jaz dentro de você. Essa capacidade inerente a cada um de nós de superar os obstáculos. Então, a
prevenção do suicídio que o CVV faz, eu chamo quase que de desentupir aquilo que está atrapalhando, porque ela não teve chance de conversar com alguém, de falar, de ponderar, de chorar, de gritar, de xingar sem ser interrompida, por exemplo. Numa escuta para argumentar e contra-argumentar, assim que o argumento está pronto dentro da minha cabeça, eu corto você. Você nunca foi cortada por ninguém que você queria conversar uma coisa e te atropelaram na conversa? Essa é a coisa mais comum que nós fazemos. Né? Então, assim, eu não sei se eu respondi, ou se eu pelo menos acendi uma luzinha no fim do túnel da sua dúvida, mas é isso que nós fazemos. Né? E esse trabalho nos engrandece porque a gente percebe... A maior riqueza que eu tenho é a autoaceitação. A gente tenta entrar em contato com o sentimento do outro. Então, quando eu passo por um problema, eu falo, por que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Né? A minha filha não me obedeceu, eu fiquei bravo, gritei com ela. Tal. Gente, que loucura, mas por que eu fiz isso? Aí eu vou vendo as minhas necessidades mais interiores. Eu me escuto. Quando a gente faz um exercício para escutar o outro, a gente começa a aprender também se escutar. E isso gera um crescimento, o mesmo crescimento que eu tento propiciar para o outro, respinga em mim. É aquela história, né, de entregar uma flor para alguém e ficar com o resto de perfume nos dedos. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Mas alguém quer saber os segredos que existem por trás do telefone do CVV? Eu vou aproveitar esse segundinho só para ver se eu esqueci alguma coisa. Mas se alguém quiser fazer pergunta, podem ficar à vontade. Você é a Renata. A Renata pergunta, como eu faço para participar do CVV? Quais são os requisitos? O CVV, nas cidades onde ele está instalado com um posto físico, realiza cursos durante um ano. 2, 3 cursos que a gente chama curso de... É um programa de seleção de voluntários. Ou você pode entrar no site do CVV e deixar seu desejo de ser voluntário. Por exemplo, se você é aqui de Ribeirão Preto, liga no telefone do CVV de Ribeirão Preto, fala, quando tiver um curso, me chama. Quais são os requisitos? Além da gente ter um ouvido que ouça, né? Ter mais de 18 anos, ser alfabetizado. Eu costumo dizer que são 3 grandes requisitos, né? Ter mais de 18 anos, uma questão legal do voluntariado apenas. Ser alfabetizado. Opa, não preciso ser professor, doutor, para ser voluntário do CVV. Ser alfabetizado. E não menos importante, ter um coração grande. Um desejo de ajudar e de aprender. Porque aí você vai aprofundar essa questão exata que eu trouxe aqui. Como aprender a escutar com essa intenção de acolher e compreender. E ver como isso dá trabalho, Renata. Renata, né? Como isso dá trabalho. Porque exige uma força de vontade, uma dedicação e uma mudança de modelo. Porque nós somos bombardeados diariamente com um relacionamento interpessoal completamente diferente. E os voluntários dizem uma coisa muito interessante, que eles começam a fazer o curso, os estágios, são preparados, começam a atender, eles falam assim, nossa, como eu me modifiquei. Como isso trouxe coisas para mim, e as pessoas às vezes falam para mim assim, você está diferente. Você está diferente. Você mudou em alguma coisa. O que será que aconteceu com você? Porque a gente fica mais tranquilo, mais sereno, a gente percebe que não dá para mudar as pessoas de fora para dentro, a mudança começa lá dentro, e a gente para de dar cabeçada que normalmente a gente dá nos nossos relacionamentos, porque a gente acha que nós temos o poder assim, de mudar as pessoas quando a gente fala alguma coisa. E a gente tem o poder de mudar as pessoas quando a gente escuta muitas coisas. É bem diferente. Entendeu? Bom, como diz um amigo meu, ou vocês entenderam tudo, fico tranquilo, ou vocês não entenderam muita coisa, acham melhor não perguntar para não revelar. Depois eu volto em você. Em casa, a gente deve assim falar abertamente sobre o assunto, sobre o suicídio com os filhos,
Porque no caso eu tenho uma filha de 11 anos. Uhum. E esses dias do nada saiu sobre o assunto. E eu comecei a falar, contar casos com ela, e meu marido me recriminou. Porque ele falou que eu não deveria estar falando sobre esse assunto com ela porque ela é muito nova. Então eu queria saber o que é certo. Se eu devo falar abertamente sobre o assunto com ela ou não. Fabiana. Fabiana, que pergunta gostosa da gente ouvir. Devo falar com ela ou não? Ela tem 11 anos. Aí o seu marido diz, não, esse é um assunto para eu não falar com ela. Quem começou o assunto? Foi ela. Ela trouxe o assunto. Então é algo que de alguma forma a incomoda, está presente, ela viu uma cena, ela ouviu uma amiga falar alguma coisa está presente na vida dela. Então vamos desmistificar isso. Agora, coisa mais importante. Você deu alguns exemplos, você falou, né? De, sei lá, de situações de pessoas que tentaram suicídio. Ah, entendi. Tá. Aí você contou uma história. Outra coisa, e a gente volta até na pergunta da Luan. Outra coisa que a gente aprende no CVV é que assim como a gente tem que aprender a escutar com a intenção de acolher e compreender, a maneira mais fácil de chegar até os outros é a gente falar direto do coração. Então, se o meu filho, ela tem 11, o João Paulo, que é meu caçula, vai fazer 11 em janeiro. Se ele chegar para mim e falar disso, a primeira coisa que eu vou fazer, filho, senta aqui. Nossa, eu fiquei preocupado de ouvir você falar em suicídio, que é um assunto tão forte, né? Fala para mim por que você está trazendo isso para mim. Gostaria muito de saber por que isso te incomoda. Quando eu falo do que eu sinto, eu costumo dizer que a gente abre porteiras assim muito fechadas. Quando eu falo do que eu sinto, filho, você está falando, filha, como chama a sua filha? Pamela, você está falando de suicídio, nossa, você fala isso me preocupa, porque esse é um assunto, né, eu te amo tanto, e você falar disso é uma coisa que logo me dá um medo, mas por que você está falando disso, filho? Queria te ouvir. Primeiro fala de você, de como você se sente. Isso te preocupa? Fala. Você está com medo? Fala. É uma coisa curiosa, quando você começa a falar dos seus sentimentos, isso a gente aprende no CVV também, você quase que dá um passe livre para o outro falar dos sentimentos dele. Então, se você tiver a oportunidade de voltar a conversar com ela, fala do que você está sentindo, depois convida ela a falar do que ela está sentindo. Para fechar, então, a gente estava vindo para cá, de Franca para cá, aí no rádio tocou uma música. Não sei se vocês ouviram. O pessoal aqui é tudo novo, né? Vou falar de música, vou me danar, né? Que 52 anos nas costas. Mas é uma regravação. Do They Know It's Christmas. Um conjunto em 1983, 84, na Inglaterra. O Bob Geldof juntou um monte de gente famosa da Inglaterra, cantores famosos, e gravou uma música para arrecadar fundos para levar alimentos para a África. Chama Do They Know It's Christmas. Lembra dessa música? Estou sozinho. Nessas lembranças longínquas. Do They Know It's Christmas Time? Eles perguntam no refrão da música. Será que eles sabem que é Natal? Eles gravaram nessa época do fim do ano e venderam um compacto arrecadaram muita grana para mandar para a África. Em 84 eu vi um encontro do CVV aqui em Brodowski, no seminário arquidiocesano, e eu estava lembrando com a Rita que eu vim com uma camisa do USA for Africa, que foi o nome de um conjunto americano que copiou o Band Aid. O da Inglaterra que gravou essa música, chama Band Aid. Seria o equivalente a uma banda de ajuda. E aí os americanos gravaram aqui com o Michael Jackson, um monte de medalhões, uma outra música também, com a mesma finalidade. E era o USA for Africa. Então essa época aí, mais ou menos. Uma mensagem que eu queria deixar, porque eu sei que já temos alguém para falar aqui na sequência, é o seguinte. Quando a gente muda esse nosso paradigma do aprender a ouvir para acolher e compreender, a gente pode ajudar muita gente que está pensando em suicídio, está preocupado com o tema. E aí, eu lembrei da música que pergunta, será que eles sabem que é Natal? Porque eles estão passando fome, né? Não tem neve na África. Mas os nossos conhecidos estão passando uma fome também muito terrível, que é fome de atenção, fome de cuidado, fome de se sentir percebido na sua dor. Então eu diria assim,
Se a gente conseguir mudar esse nosso paradigma da escuta, a gente poderia fazer uma pergunta como o refrão dessa música. Será que eles sabem que eu estou aqui? Será que eles sabem que eu estou aqui? Eu sou um ponto de apoio, eu posso ser um ponto de apoio porque eu escuto? E eu trouxe, quase que eu esqueci para partilhar para vocês, se vocês me permitem ler aqui, é uma poesia da Renata Palottini, se chama O Grito. O que essas pessoas que pensam em suicídio, esses jovens, estão precisando é o oferecimento desse apoio, dessa escuta sensível. O nome do poema é O Grito. Olha como a poesia é capaz de transformar coisas muito complicadas em frases simples. Se ao menos esta dor servisse, se ela batesse nas paredes, abrisse portas, falasse, se ela cantasse e despenteasse os cabelos, se ao menos essa dor se visse, se ela saltasse fora da garganta com um grito, caísse da janela, fizesse barulho, morresse. Se a dor fosse um pedaço de pão duro que a gente pudesse engolir com força, depois cuspir a saliva fora, sujar a rua, os carros, o espaço, o outro. Esse outro escuro que passa indiferente. E que não sofre, tem o direito de não sofrer. Se a dor fosse só a carne do dedo que se esfrega na parede de pedra para doer, doer visível, doer penalizante, doer com lágrimas, se ao menos essa dor sangrasse. O que os nossos jovens estão pedindo é isso, que a gente veja a dor interior que eles estão passando, que não sangra, não é visível, que o socorro não vem, porque nós não estamos prestando atenção. Então, a maior desejo para vocês é que vocês possam pensar sobre isso e, quem sabe, um dia, não precisam necessariamente ser voluntários, mas ajuda muito, né, no processo de aprendizado, estar com a gente no cuidado de ouvir aquele que sofre.